Olá, bem-vindos ao nosso canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdilene e nós estamos aqui para o nosso bate-papo rotineiro sobre as importantes ocorrências históricas que estamos vivendo, ou seja, leitura radical de geopolítica. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu te convido para fazer a tua inscrição, marcar a sinetinha para receber as novidades do canal, fazer uma visitinha aos outros vídeos que a gente tem publicado aqui na nossa revista eletrônica e também fazer seus comentários assim, vamos dizer, a considerar tudo que a gente analisa aqui. Pode ter a sua oportunidade de também colocar suas ideias e também me ensinar um pouco, né? Também pode dividir, partilhar isso, apresentar para os conhecidos, para que eles também possam participar disso. E o YouTube receba, através do seu algoritmo, a sugestão de que deve enviar para mais pessoas a partir da sua curtida que você vai fazer nesse vídeo, e a gente agradece antecipadamente. Bom, vamos começar com a nossa rotineira análise, primeira notícia, né, dos fatos, o que ocorreram nas últimas 48 horas, desde que a gente teve o último programa. Primeiro é o ataque que foi desferido pelo Irã ao petroleiro do Emirado, que tentou passar pelo Estreito de Hormuz e foi parado exatamente porque navegava na costa de Omã. Também tivemos, foi muito vidente, né, foi muito visível, ficou muito na evidência na imprensa ocidental, o acordo, a chamada aliança militar, chamada aliança de defesa, entre três grandes nações ali da região em cerco do Irã. Veja que a posição desses países são estrategicamente em volta do Irã. A Turquia, o Paquistão e a Arábia Saudita. Os três, na cidade de Meca, se reuniram e assinaram um acordo, um tratado, onde se dispunham vamos dizer, agir em conjunto na defesa de qualquer deles que seja atacado. Aqueles moldes, as determinações, as previsões que estão no Tratado da OTAN, né? Aquela previsão do artigo 5º da OTAN também está contemplado neste acordo. Esse é o principal item dessa aliança que foi feita. E, de certa forma, há que se considerar a quem é dirigida, né? Uma avaliação interessante seria saber a quem é dirigida, como a gente consegue perceber o que de fato está buscando esse tipo de aliança. Veja que você tem duas perspectivas aí. Uma perspectiva que você teria, vamos dizer, a partir do olhar ocidental, a partir do império decadente estadunidense, e uma outra percepção a partir do Irã, ou dos interesses dos árabes daquela região, que poderia ser uma verdadeira dispensa dos acordos de segurança feitos com os Estados Unidos, para aquelas nações que estão ali na região da Península Arábica. Portanto, muito importante para a Arábia Saudita, né? Essa coisa não tem muita, não vou dizer, ela não seria assim tão chocante para a Turquia, porque a Turquia é da OTAN. Na realidade, a Turquia, ao participar dessa aliança, é praticamente trazendo a OTAN para dentro desse corpo da Aliança do Oriente Médio. O Paquistão, ele não está vivendo uma crise militar, propriamente dita, com o Irã. É seu vizinho e tudo mais. O Paquistão tem a questão da bomba nuclear, o domínio nuclear militar. E você tem, dos três, o mais frágil, de fato, nesses aspectos, seria a Arábia Saudita, tanto no aspecto tecnológico quanto no aspecto militar, mas tem em contrapartida o que falta aos outros, que é muito dinheiro. Então, é uma espécie de aliança
que tem que ser analisada, vamos dizer, a sua importância, a sua influência, os seus objetivos a partir de cada momento crítico que aquela região e os seus participantes viverem. Tanto é assim que a primeira manifestação do Irã sobre essa aliança é que, de fato, ela é uma aliança importante para a região, porque a partir da perspectiva do Irã, o Irã já tinha ventilado com o Paquistão a oportunidade de criar um sistema de segurança regional para permitir que se desfizessem da pressão estadunidense de estar ali na região do Golfo. O Irã pressupõe uma aliança desse nível para permitir que os problemas dos árabes, dos muçulmanos em si, eles sejam resolvidos pelos próprios muçulmanos. Essa polícia do mundo, que é o caso do Império Decadente, teria a oportunidade de deixar as bases e deixar a ocupação na Península Arábica, ou no próprio região do Golfo, Oriente Médio, Ásia Ocidental, para permitir que os árabes e os persas, os muçulmanos em geral, sunitas, xiitas, eles resolvam seus problemas a partir de seus próprios, das suas próprias realidades, dos seus próprios recursos. Então, para o Irã, essa coisa está nesse nível. E, para o Irã, a avaliação tem que ser feita considerando outras variáveis que envolvem os três personagens dessa banca. A gente pode depois pensar como a gente pode chegar mais profundamente a compreender a importância, esse fato como uma resolução do conflito na região do Golfo, ou um amplificador de conflito, né? A gente poderia pensar nisso aí. Outra coisa que ocorreu foi que os Estados Unidos estão vivendo um desespero porque está tendo que arranjar uma forma, qualquer que seja, de deixar aquela região do conflito. E a coisa, à medida que o tempo passa, vai só piorando, ela vai só perigando para o Império. Não só o aspecto do Estreito de Hormuz está fechado, a situação da escassez de munição e de armamento, a situação da economia, o problema da energia, essa coisa toda. Não só esses problemas, mas é porque, nós vamos ver, foi agregado um outro nível de conflito militar na região. E que isso torna a coisa mais cabeluda para o Império e dá mais tranquilidade para o seu adversário, no caso o Irã, que é um adversário que está sentado no seu próprio terreno, a sua logística está totalmente sustentada, as suas armas, a sua munição está equilibrada para o combate, a sua economia não está sofrendo nenhum tipo de estresse capaz de criar problema, como é o nível do problema da economia que está no mundo ocidental por conta do fechamento do Estreito de Hormuz. Portanto, é uma variedade de situações em que a situação de Gorbachev, que ele já chegou inclusive a confessar privadamente que foi derrotado, ele já chegou a reconhecer isso privadamente. Por sua vez, nós tivemos também Israel, porque Israel não queria deixar essa coisa na situação em que se encontra. Para ele é muito mal, pelas razões que a gente já viu aqui. Mas olha, ele comunicou ao CENTCOM, ao comandante do CENTCOM americano ali no Oriente Médio, que não precisa dos Estados Unidos para enfrentar, ele vai lutar contra o Irã sozinho. Ele diz que está no planejamento, na organização dos ataques que deve conduzir contra Teherã. E aí não precisa dos Estados Unidos, balela, coisa de, né, a gente pode depois pensar qual é o nível de importância que tem esse discurso para a realidade atual, para as variáveis que estão assentadas ali e que a gente observa, lê essa realidade atual. Não existe nenhuma sustentação capaz de dar, vamos dizer assim, de dar razão para o discurso que está sendo feito, né? Capaz de dar sustentação, encorpar o discurso que está sendo feito pelo Bibi Doidão. Essa é outra coisa. E a coisa que acabo de receber a notícia é que o movimento Ansar Allah acabou de desferir um ataque cabuloso contra a Arábia Saudita e, vamos dizer, o governo reconhecido internacionalmente do Iêmen. Ou seja, os seus adversários internos no Iêmen, o Ansar Allah,
desferiu um ataque, matou em torno de 52 militares, soldados e tudo mais, tem inclusive oficiais do exército saudita e tal, de forma que a coisa ficou cabeluda. A notícia acaba de sair e os Estados Unidos acabou de informar que vai reagir responsabilizando o Irã, ou seja, ele nem abre a boca em relação ao movimento Ansar-Allah, porque já foi derrotado, sabe que a situação ali é cabeluda para ele. E aí ameaçou o Irã. A situação de Gorbachev não sabe mais o que fazer, essa é a verdade. Ele quer sair, mas ninguém está deixando ele sair, ele não está tendo oportunidade de sair. Porque para sair ele tem que sair com as condições que o Irã já deliberou. Ele imaginou que abriria esse confronto com o Irã e se tivesse alguma coisa errada, ele simplesmente botaria a armada de volta para trás e o Irã estaria tudo resolvido e tal. Só que esse passo passou, esse passo não existe agora. Não é? Então, esses são os fatos cabeludos da última hora. Mas então vejamos aí uma rápida análise sobre as consequências dessas variáveis que foram retocadas agora. Ora, em primeiro lugar, uma coisa que está casada, esse movimento do Ansar-Allah, esse último ataque que eu acabei de informar do Ansar-Allah à Arábia Saudita, ele está atacando lá a refinaria da Aramco, coisa do gás, depósitos e tal, uma coisa louca na Arábia Saudita. E no próprio Iêmen, no exército regular, que são aqueles chamados reconhecidos pela comunidade internacional, que é os traíra da pátria, o governo antinacional. Pois bem, aí nós temos a figura do acordo. O que tem levantado dúvidas sobre, para os analistas, tal, é em que nível esse acordo, a que pretende ou a que se dirige esse acordo que foi feito entre Turquia, Arábia Saudita e Paquistão. Eles fizeram questão, isso foi em Meca, né? Fizeram questão de usar simbologia de Meca. Para o muçulmano, a simbologia de Meca quer dizer essa coisa pode estar sendo dirigida contra o império. Né? Porque uma coisa abraçada pelo império acontecia em Riad. Isso é natural, isso é uma coisa simbólica. Isso é mexer com o simbolismo. A coisa está dirigida ao comportamento muçulmano. Escolheram a cidade de Meca para fazer isso. Pois bem, mas aí eu disse, os analistas estão em dúvida sobre o que é. Porque o que pode ser? Olha, a primeira coisa, isso pode ser um evento que, à primeira vista, está dirigido, está sangrando a posição geopolítica de Israel na Península Arábica. Né? As conquistas, o projeto do Grande Israel, esse movimento, ele está, de certa forma, criando uma ameaça, à primeira vista, olhando para a capa da revista. Mas veja, isso pode estar sendo conduzido por Israel e Estados Unidos. Isso pode estar sendo provocado por Israel e Estados Unidos. E a razão por que pode estar sendo é exatamente o fato de a Turquia entrar da forma como ela entrou. Isso é uma coisa. Então pode ser que a pretensão dessa aliança é para combater o Irã, a hegemonia ou o pseudo-poder emergente que o Irã está florando no Irã, agora com esse movimento militar, que foi pelos canos. Pode, pelo fato de que a Arábia Saudita nunca foi confiável. Os árabes da península nunca foram confiáveis. Vejam, esse tipo de aliança, ele não é feita para combater o massacre, o genocídio palestino, para combater a situação dos libaneses, entendeu? Eles que são muçulmanos, eles não fazem aliança para proteger os iemenitas da fome, da doença e de tudo. Eles, na realidade, fazem a aliança para proteger o imperador, o explorador da península, o explorador dos árabes, que, comprovado com esse ataque absurdo do Ansar-Allah agora à Arábia Saudita, ele não abriu a boca para defender a Arábia Saudita em nada. Ele nem falou da Arábia Saudita no ataque que ela sofreu agora.
Ou seja, a reação dele contra o Irã não é contra o Ansarallah. A reação dele, a ameaça dele de agir contra o Irã é uma ameaça da guerra por conta do Estreito ou por causa de Israel, por causa da coisa. Ele não levanta a boca, ele não toma uma atitude, o Império não toma nenhuma ação para proteger nenhum interesse árabe onde ele está assentado, onde os próprios árabes pagam para eles fazerem, colocar aquelas bases onde eles estão, na Península Arábica. Né? Porque ali é tudo custeado pelo dinheiro do petróleo árabe. Todos eles pagam, Jordânia, Arábia Saudita, o último repasse dele foi 500 milhões de dólares, $500 milhão só para aumentar, só para trocar um grupo de tropa de efetivo que estava nas bases da Arábia Saudita. Essa coisa é paga pelos árabes. E aí tudo isso ele toma de conta do território árabe, monta as bases, vende o material, ou seja, os árabes compram, pagam para ele ser usado para defender Israel quando Israel for atacado. Foi isso que fizeram. Eles ficaram nu de munição, de mísseis, de tudo, interceptadores. Todo o processo de defesa está nu nas bases ali da Península Arábica, porque foram usados única e exclusivamente para defender Israel, não para defender nenhum árabe. Eles tudo receberam pomba na cabeça. E eu digo, o Irã é precavido, o Irã fica sempre com a pulga atrás da orelha. Diferentemente do Gorbachev, que gosta de viver jogando pôquer, ou seja, o jogo do blefe, e do Bibi doidão, que viveu tanto que ainda acredita nas mentiras da propaganda dele, que fez esse comunicado por CENTCOM, agora que a gente acabou de citar, que não precisa dos Estados Unidos para enfrentar o Irã. Então, as mentiras acreditaram todas e continua pelo jeito acreditando. Já o Irã não atua dessa forma. Qualquer movimento feito no tabuleiro do xadrez, o Irã sempre atua, sempre vislumbra o que pode estar por trás de forma mais prejudicial ao Irã. E age a partir daí. É a partir do prejudicial que o que vier diferente é lucro. Tudo que vier em forma de benefício, o que está na escala de prejudicial, for reduzido, isso quer dizer que aumenta a possibilidade de benefício. E o que é benefício, o que entrar, não precisa entrar na contabilidade ainda. Mas o que é prejudicial precisa ser avaliado antes. E nesse sentido eu digo, o Irã está avaliando essa situação. E olhem como é uma avaliação. Essa ação do Ansarallah, neste exato momento, que acabou de dinamitar a Arábia Saudita, ele deve ser, no mínimo, uma espécie de experiência. Ele está simplesmente fazendo uma prova para a Arábia Saudita e para a Turquia e para o Paquistão, para ver se eles atacam, se eles reagem ao ataque do Ansarallah. Veja que foi há 2 dias que essa aliança foi assinada, que esse acordo foi assinado. De lá para cá, o Ansarallah já vem conduzindo ataques contra o reino saudita e até agora não houve reação nem de Turquia nem do Paquistão. E a própria Arábia Saudita está amarrada, está atada, sem quase reação. Agora veja, ela provocou a briga com o Ansarallah. E provocou porque Bibi doidão mais o Gorbachev provavelmente forçaram, dirigiram ele para fazer isso. Assim como dirigiram ele para fazer o ataque às milícias populares do Iraque, e que o Ansarallah está revidando agora. E no revide, o que acontece? Ele não pode fazer nada porque Gorbachev ficou perdido, porque já tem essa frente com o Irã. Ele não tem munição nem para manter essa frente. Ele não tem condição logística nem para manter essa frente. Aparece agora do Ansarallah, que é tão poderoso quanto, está numa situação tão vantajosa quanto o Irã na luta contra o Império, inclusive porque derrotou o Império no ano passado. Então, ele ficou atado. E aí ele vai se perguntar, como assim? Por que vai fazer? Por que e tal? Mas vejam que o começo de tudo foi o plano dele com a Arábia Saudita e Israel de promover um ataque fulminante aos 4 elementos do eixo da resistência. O tal do ataque que foi feito lá nas forças populares do Iraque, ele fazia parte de um plano
para combater intensamente e ao mesmo tempo tanto o Ansar-Allah, o Irã, as forças xiitas que estão no Iraque e o Hezbollah dentro do Líbano. Esse ataque agora que o Ansar-Allah acabou de destruir o processo de planejamento deles. Não tem justificação, não tem beiço nenhum para se agarrar nesse negócio. E continua o desenho da ameaça do Irã. Só vai abrir o Estreito de Hormuz a partir do momento em que as exigências produzidas e elencadas no memorando de cessar-fogo forem cumpridas pelo Império Decadente. Percebemos? Então, existe um grupo de análises rodando aí pela internet que consegue visualizar um sucesso americano, consegue visualizar uma possibilidade dos Estados Unidos mudar essa configuração. Tem um monte de preservada, mas nesse exato momento, a única coisa, com a permissão a única coisa que eu consigo perceber é que Gorbachev está, vamos dizer assim, com a aliança azul, assim, quase roxa, né? Ele tem que se... Azul no sul, está assim roxa, não passou manteiga, não fez nada, os caras foram muito brutos, e aí ele está nessa situação pecuniária, propriamente dita, pecuniária, né? Mas esse é o drama. E, enquanto isso, o que ocorre é a Rússia e a China estão de longe ali olhando esse negócio. Agora vejamos a situação. A Turquia reage ao que está acontecendo com a Arábia Saudita? Qual é a reação da Turquia? O Paquistão reage à situação do Ansar-Allah ali na Arábia Saudita? O que ele vai fazer? O que ele pode fazer? Olha, a situação do Paquistão, ele precisa entender o seguinte, ele entrou nessa cilada aí, é uma cilada essa que ele entrou. Se a pretensão da aliança for para garantir, vamos dizer, a sobrevivência da Arábia Saudita em contraposição aos interesses palestino e muçulmano, ou seja, do Irã e dos outros, se a pretensão do Paquistão for se meter nessa seara para proteger os interesses imperiais que estão ali na Península Arábica, isso é um tiro tão bruto nos olhos. Nunca se conceberá uma coisa tão idiota quanto essa ação do Paquistão. Porque ele foi com as próprias pernas se colocar obrigado numa situação em que ele vai jogar pedra no terreiro do verdadeiro aliado que ele tem. E veja, aliado existencial contra adversários existencial. Lembrem-se da Índia. A Índia está vendo o coleguinha dela, Bibi doidão, tomando cacete, mas ela fica eufórica se olhar o Paquistão, e o Paquistão entrar numa seara de quebra com a China. Porque para ela é interessante ele se dividir da China, ele se deslocar da China. Por quê? Porque os dois são adversários da Índia. E os dois adversários da Índia, nunca será interessante para a Índia, Maquiavel, eles estarem aliados contra a Índia. São dois adversários da Índia que o ideal para a Índia é que eles dois fiquem em dois pontos diferentes. E na situação do Paquistão, se o projeto for esse, para a Índia se torna melhor porque ele está ficando do lado que é um aliado da Índia. Ou seja, ele vai ser puxado pelo anzol por uma situação totalmente esdrúxula. Portanto, essa situação sem falar que ao agir contra o Irã, se agisse militarmente contra o Irã, ele não só perderia a confiança de Índia, China, Irã, aliás, China, Rússia, Irã, quanto perderia o petróleo que está saindo do Golfo Pérsico sem problema para ele. Assim como a Índia está sofrendo, porque a Índia está sofrendo com a situação do petróleo. A Índia está submetida agora a comprar petróleo russo sem desconto, pela sacanagem que ela fez com a Rússia. Então, mas a situação da Índia é uma coisa cabeluda, a necessidade de energia da Índia. Mas veja, o Paquistão, diferentemente da Índia, tem a parcela muito grande, a maioria de sua população é xiita. E a população do Paquistão, ela não tem muito prazer assim, com certos governos, eles facilmente detonam.
Governos no Paquistão são altamente instáveis, inclusive esse. O ex está numa cadeia, está preso. Este é instável igual aos outros. Existe uma relação de instabilidade. O Paquistão ele tem a questão da energia nuclear militar, mas essa coisa está na mão totalmente dos militares. E o poder político ele é altamente frágil na mão da população esclarecida xiita. Então ele teria esse adversário. E a Turquia? O que diz a Turquia? A Turquia tem os curdos lá dentro, que é o seu mundo, que se a Turquia abrir uma frente de combate, no caso do Ansar Allah, uma situação que ela precise se desdobrar, ela vai ter problema para o tráfego do petróleo, para as mercadorias, para um monte de coisa, porque o Ansar Allah, além de fechar para a Arábia Saudita, vai fechar para eles e para os aliados dele. E eles podem entender que é a OTAN que está participando desse movimento. Por quê? Porque uma vez brigando e a OTAN se sentir atrevida, enxerida, para botar um aviãozinho para abastecer, carregar umas bases, liberar umas bases para a Turquia agir, essa coisa pode espalhar pelo continente europeu. Veja que os Estados Unidos é a maior potência do grupo que eles fazem parte. Está derrotado no grupo. Está derrotado sozinho contra o Irã. Contra o Ansar Allah sozinho, os Estados Unidos no ano passado perdeu. O que é que a Turquia poderia fazer que os Estados Unidos não podia fazer? Não faria. É igual a história do primeiro combate com o Irã. O que ele está pensando em fazer agora, se no primeiro momento ele tinha a condição de fazer, estava na condição de fazer, tinha a munição, tinha o combustível, o estreito não estava fechado, estava tudo a favor, tinha a surpresa, e ele não conseguiu e agora vai conseguir. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, fica nessa situação. Portanto, a situação dessa aliança está me cheirando uma aliança que não vai ter efetividade alguma. Veja, o próprio Estados Unidos não assumiu a bandeira, não condenou massivamente esse último ataque que o Ansar Allah fez à Arábia Saudita. E a Arábia Saudita só está debaixo dessa chibata do Ansar Allah porque foi fazer o que os Estados Unidos pediu. O que o Bibi Doidão pediu. O começo dessa guerra com o Ansar Allah, a retomada dessa guerra, ela se deu por ação do bacana. Foi querer ser engraçado para o Império. Entendeu? Porque aquilo não pode. Como é que alguém pode tomar uma atitude daquela que é uma coisa que é totalmente contra os seus próprios interesses? É muito doido. Por isso, eu não acredito que tenha sido isso, eu acredito que tenha sido uma espécie de pressão. E a pressão se dá até pela questão econômica, até pelo dinheiro, que agora precisa tirar dos ativos lá na América, nos Estados Unidos, e que os americanos não liberam, não deixam, porque estão vivendo um sufoco. Estão vivendo um sufoco com a economia japonesa. É só acompanhar o que está acontecendo. A situação está ficando cabeluda em termos de economia para o império que está morrendo. Eu digo em termos de economia no sentido de ter a economia que é a economia dominante. Aquela que o petrodólar fez ela uma hegemonia e que está deixando de ser. Então, está pipocando problemas setoriais em um monte de lugares do mundo. Eu cito a situação da economia japonesa, mas é uma coisa que encadeia logo. Por quê? Porque todo mundo está fazendo, de uma forma ou de outra, uma certa substituição pelas chamadas moedas locais para determinado tipo de negócio. Por exemplo, dentro do BRICS a coisa já está praticamente tomando de conta geral. Alguns países da África estão comprando usando o rublo ou usando o yuan já. Não estão se envolvendo com o dólar. E nem com o euro. Então, essa coisa toda jogada aí, hoje Bobaschov vai passar uma noite tenebrosa. A noite de hoje para Bobaschov é tenebrosa. Porque pouca saída está ficando. Está ficando muito, o caminho dele está traçado e mal traçado. Como dizem na cantiga, mal traçadas linhas. Mas enquanto essas coisas ainda não estão ocorrendo assim tão
esse negritude, perdão, negritude não, né? Se você, nós vamos parando por aqui, só abrindo uma chance para você fazer sua inscrição, colocar seus comentários e, se for o caso, até ouvir o W Pueblo, né? E distribua aí para seus amigos conhecidos. Siga esse nosso conselho, valorize o nosso trabalho, né? Torne o YouTube um aliado da gente, o algoritmo do YouTube um aliado da gente para multiplicar a visualização desse nosso trabalho, para permitir que chegue a mais pessoas. Beleza? Um abração. A aventura se lança, pá, desce a lama, balança, preto e pobre na dança. Pra fuga nem pra gelança, tá, coação com aliança, resistindo à mudança. Putaria na praça de nossa Trindade Santa, zomba ausência de raça, capaz de sangrar a pança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Lara, 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 lara.